Bom dia, irmã Sheila Maria. Um dia abençoado para você. Estamos contentes. Tu melhorou, graças a Deus. Bom dia, irmã Malena. Que Deus esteja com vocês. Um dia maravilhoso que Deus está nos dando e vai continuar nos dando, mesmo em meio às tempestades. Deus está conosco, Deus está no navio. O navio pode quebrar, mas nós estamos salvos, né? Pode acontecer tudo porque Deus está nos segurando, Deus está nos confortando, Deus nos está protegendo. É isso que nós cremos, é isso que nós cremos, e por isso que nós estamos aqui, por isso nós cremos nesse Deus maravilhoso, cremos nesse Deus maravilhoso, esse Deus que está conosco. Marcelo, bom dia, graça e paz do Senhor, meu irmão. Um abraço em toda a família. Saudade de vocês. Então nós estamos hoje dando início a mais uma meditação, né? Nós vamos hoje para a sexta meditação. Nós estamos meditando sobre o capítulo 14, o versículo 14 do capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, né? Nós falamos sobre o povo de Deus, nós falamos sobre chamar pelo seu nome, é o povo que chama pelo seu nome, é o povo escolhido, se humilhar, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos e que nós dependemos desse Deus, a dependência que nós temos desse Deus. Falamos em orar, né? A comunhão nossa com Deus, o oxigênio que nós precisamos, buscar a minha face, buscar a minha presença, falamos ontem. E hoje nós vamos falar se o meu povo se afastar dos maus caminhos, se o meu povo se afastar, afastar dos seus maus caminhos. Né? Estamos meditando, mas eu queria, antes de iniciar, deixar um salmo muito lindo, um salmo. Bom dia, minha irmã Marlene Damasceno, um abraço do meu amigo Floriano. É o Salmo 113, vamos lá no Salmo 113, vamos começar louvando a esse Deus, louvando a Deus, falando para entrar na presença de Deus já com louvores, porque nós estamos com nossos corações, embora no meio dessa tempestade, no meio de algumas tristezas, mas nosso coração está agradecido a Deus. Então nós vamos falar para o nosso Deus agora, o Salmo 113, vamos louvar. Louvem, ó servos do Senhor, louve o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas que inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz feliz a mãe de muitos filhos. Oh Deus maravilhoso, glória a Deus, esse Deus que está conosco, esse Deus que é exaltado, esse Deus que está acima de todas as nações, acima de tudo, mas que ele se inclina para ouvir as nossas orações, para nos atender. Bom dia, irmã Lúcia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então nós vamos hoje estar meditando sobre a sexta meditação, que é se afastar dos seus maus caminhos. Se afastar dos seus maus caminhos, né? E eu uso a versão NVI, a nova versão internacional. Então nós estamos meditando 2 Crônica, como já foi colocado ali, capítulo 7, versículo 14, a sexta meditação é se converter, ou se desviar, ou a se afastar. E nas outras versões, na Almeida Revista Atualizada, a ARA,
Bom dia, Ana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Naara diz assim, e se desviar dos seus maus caminhos. A minha NVI é se afastar dos seus maus caminhos. E na versão Almeida, revista e corrigida, também na Bíblia de Jerusalém, diz, e se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, quando nós nos afastamos dos maus caminhos, quando nós nos desviamos dos maus caminhos, está acontecendo uma conversão. Bom dia, irmã Marlene Farias, seja bem-vindo. Um abraço, meu amigo Paulo. Um dia abençoado para todos, em nome de Jesus. Então, o que Deus está falando aqui para Salomão, Nildes, bom dia, é que, olha, Salomão, o teu povo pecou, o teu povo se afastou de mim, eu estou te dando aqui essas instruções, agora é preciso também afastar dos maus caminhos. A conversão nos afasta do mau caminho. E nós falamos ontem sobre a busca, né? A busca de Deus, a busca de estar perto de Deus. Então, quando nós passamos por essas fases todas, quando a gente começa a buscar a Deus de verdade, buscar a face de Deus, consequentemente, nós vamos nos desviar dos maus caminhos. É uma consequência. Você começa a buscar Deus, você começa a ter intimidade de Deus, nós vamos largar dos maus caminhos, porque nós estaremos conhecendo o caminho do Senhor. Antes, nós andávamos num caminho errado, num maus caminhos. Mas quando nós conhecemos o caminho do Senhor, nós podemos discernir o caminho que nós vamos seguir e aquilo que nos afasta desse caminho. Não é verdade? Nós temos dois caminhos, o caminho do Senhor e o caminho da perdição. E quando mais nós buscamos a face do Senhor, nós vamos conhecendo mais o caminho do Senhor e Deus vai nos mostrando, vai caindo as escamas dos nossos olhos e a gente vai vendo, vai discernindo que pode nos afastar dele. É tremendo. Quando mais a gente mostra, nós sabemos que nós temos um inimigo feroz. Deus aqui está falando para o povo dele, né? Não está falando para um povo que ele não conhecia, o povo escolhido, a nação santa, que hoje é a nossa igreja. Está falando, vocês precisam de se afastar dos maus caminhos. Sinal que o povo de Deus não estava caminhando direito. Né? E então nós vamos conhecer o caminho errado. Deus vai mostrar e vai nos dar discernimento de nós nos afastarmos do caminho errado. E mantendo a fé e a submissão e a busca de Deus, nós vamos ter forças para caminhar no caminho dos bons, no caminho do bem. Os maus caminhos nos tornam vulneráveis ao ataque do inimigo. Depois vamos falar sobre os maus caminhos. Né? Então, quando nós estamos caminhando, que não estamos tentando, já estamos na beira do caminho, tentando, olhando lá, né, o caminho do adversário, e a gente já começa a correr um sério risco. Então, nós precisamos identificar o que nos afasta de Deus, e deixar de lado. Isso é um amadurecimento no nosso relacionamento com Ele. Quanto nós mais chegarmos a Deus, mais nós vamos conhecer as coisas que não devemos e mais nós vamos nos desviar e amadurecer cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Então Deus está falando, olha, eu quero que vocês larguem, vocês devem largar as coisas lá erradas para que vocês cresçam comigo e vocês vão entender e vocês vão amadurecendo espiritualmente. Não é verdade? Assim, quando a gente busca a face de Deus, a gente vai se desviando daquelas coisas que antes era normal, mas hoje para a gente não serve, e a gente vai se desviando e vamos amadurecendo, vamos crescendo. A paz do Senhor, irmã Nilda, irmã Vitória,
Espero que você já esteja bem, Vitória, em nome de Jesus, né? Então, o que acontece? Os maus caminhos, eles nos levam à perdição. E a gente viu aqui que diz que os maus caminhos é a conversão, né? O que seria uma conversão? A gente fala muito em conversão, a gente até na prática dos homens que levam lá o carro para converter o carro para gás, né? Então, o que acontece? O carro ele deixa de ser a gasolina e passa a ser a gás, né? Só que no carro a gente tem um botãozinho que a gente pode voltar lá para a gasolina. A conversão não. A conversão espiritual é um giro de 180 graus, né? Na vida de uma pessoa. É virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e para a salvação, né? A conversão é um ato extraordinário. Paz. A conversão é um ato extraordinário. A gente passa da autojustificação, né, quando nós começamos a nos justificar porque estamos no caminho errado, para Cristo que nos justifica. A gente passa do governo do nosso ego, do nosso eu, aquilo que nós achamos, aquilo que nós cremos, aquilo que a gente pensa. Né? Eu penso, eu creio, eu acho, isso não salva ninguém, isso não é conversão. A nossa conversão é sair dessa vida do eu, né, e entregar a nossa vida ao governo de Deus. É isso que Deus está falando aqui, ó. Sai desses maus caminhos, sai daquilo que vocês acham e se volte para mim. E essa conversão ela acontece, acontece quando Deus ele nos desperta daquelas pessoas que estão espiritualmente mortos, ou estão frios, ou está passando por algum esfriamento espiritual, né? No caso, a conversão é das pessoas que estão afastadas de Deus, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas Deus aqui está chamando um povo dele para conversão, um povo que se afastou da presença dele. E ele capacita a cada um de nós a nos arrependermos do pecado e ter fé em Cristo. Então, a conversão é um giro, é uma mudança de caminho. É uma mudança de caminho. Efésios capítulo 2 de Efésios, do 1 ao 5, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Meus queridos, mortos, não pensa, não fala, não tem sentimento. Nós estávamos mortos. Mortos não pode decidir nada. Então, está dizendo aqui que nós estávamos mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós convertemos, né? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos de pensamento. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Aí vem aqui uma palavra maravilhosa. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos faz assentar em lugares celestiais. Meus queridos, nós estávamos mortos, nós estávamos longe da presença de Deus, nós não buscávamos a face de Deus, nós nos orávamos, mas através de Cristo houve uma conversão, houve uma transformação, houve um arrependimento. A palavra arrepender no original grego é mudança, é metanoia. Metanoia o que é? Mudança de mente. Aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós fazíamos, aquilo que a gente achava que estava certo, agora sobre o domínio de Deus, que seria o pecado, sobre o domínio de Deus na nossa vida, na nossa mente, a nossa mente muda a nossa mente, muda o nosso jeito de pensar. É a metanoia, mudança de mente. Então nós vemos na Bíblia muito o nosso chamado para mudar de direção, chamado para se arrepender.
Então a conversão, ou se arrepender, é a mudança radical naquilo que nós cremos e fazemos. Na verdade, a gente crê num montão de coisas antes da conversão. A gente é idólatra, a gente peca, e aquilo é normal porque nós estamos mortos dentro do pecado. Mas através da nossa conversão, através da nossa metanoia, nós agora enxergamos a Deus, nós vivemos para Deus, nós entregamos nossa vida para Deus, nós entregamos nosso eu para Deus, e nós agora, buscando a Deus através da oração, buscando a face de Deus, Deus vai nos modificando, Deus vai nos moldando. Aquele vaso que estava todo sujo, Deus quebra, Deus não reforma o vaso, Deus ele faz uma mudança, um carro novo. Ele muda a nossa mente, ele não restaura as coisas erradas na nossa mente, ele restaura, é a conversão. É a conversão. E a Bíblia sempre vem nos alertando. Se Deus ele alerta o povo, é porque Deus conhece o poder do nosso inimigo. Deus sabe, nós não devemos ter medo, mas nós não devemos dar oportunidade para que ele entre na nossa vida, na nossa família e venha quebrar a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, nós lemos assim: afasta-se de toda forma de mal. Afaste-se, afasta do pecado, meus queridos. Afasta. O pecado, ele é terrível. Se afastar do maus caminhos é também se afastar das velhas práticas. É viver novidade das boas novas do Senhor. Quando largamos tudo que nos afasta de Deus, estamos buscando, nós estamos nos esforçando a buscar a esse Deus maravilhoso. Se converter, meus irmãos, é literalmente se afastar dos maus caminhos e aliar-se no caminho de Deus. Eu sou convertido. Glória a Deus, nós somos convertidos. Por isso, nós temos capacidades espirituais que Deus nos mostrou, tirou a nossa escama para a gente saber o que nós estamos fazendo certo e o que nós estamos fazendo errado. O Espírito Santo que vive em nós nos capacita a desviar dos maus caminhos. Os maus caminhos existem. Existe, o mau caminho está ali. Todo momento ele está ali convidando uma seta. Vem para cá, vai para cá. E nós sabemos, através do Espírito Santo, que nós devemos continuar firme nos caminhos do Senhor, sempre nos afastando dos maus caminhos. Isaías 55, versículo 7, nós lemos assim: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Meus queridos, Deus ele é tremendo. Quando Deus está convocando o povo aqui para afastar do mau caminho, é porque Deus está falando: olha, eu tenho aqui para vocês coisas melhores. Eu tenho o meu perdão, eu perdoo. Vocês estão errados, vocês estão caminhando, mas eu te perdoo. E só quem pode perdoar pecado é o nosso Deus. E ele está dando esse perdão. E feito essa escolha, a permanência na presença de Deus se dá por identificar essas armadilhas que possam nos afastar da sua cobertura espiritual e seguir em frente, ouvindo a voz de Deus. Sempre Deus vai estar nos mostrando. Não acontece isso. Deus sempre nós, às vezes, com tendência de uma facilidade, não é? A gente às vezes pensa: mas isso aqui não é nada. Aí Deus fala assim: ô servo, que não é nada. Isso é uma armadilha de Satanás. Começa com as coisinhas pequenas e daqui a pouco você está fazendo as coisas erradas. E para mim não tem pecadinho não, crente. Nem pecadão, é pecado. Isso aí para mim é muito. Não é verdade?
Quando a gente está numa fila do Detran esperando um carro ser vistoriado, tu vê todo mundo passando, e você chega na tua vez, aquele camarada começa a criar um montão de coisas e decide não passar do seu carro, e vem aquela oportunidade que aparece, que a gente sabe, mas o que a gente faz? Olha para Deus e Deus fala, isso não é certo. Isto não é certo. Maus caminhos, armadilhas. Quando a gente consegue aquilo sem ser pelos meios honestos. Tudo isso é armadilha. E nós estamos lotados de armadilhas. O diabo coloca armadilha para desviar os servos do Senhor. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32 e 33, nós lemos assim: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Tenham cuidado, meus queridos. Deus nos alerta. Nós temos que seguir as placas de Deus. Placa de sinalização que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Meus queridos, hoje nós temos o GPS. Antes era placa nas ruas. Se você errar uma placa, você se desvia. Você vai para onde você não quer. E muitas vezes cai em ribanceira, morre. Se vê uma placa dizendo que a velocidade é X, obedeça. Aqui na Bíblia é a mesma coisa. Então Deus está falando, por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra na qual tomarão posse. Meus queridos, tomem cuidado. Cuidado que nós temos. Não é medo não, tá, meus amigos? Não é medo, que nós não podemos ter uma vida convertida de medos. Nós temos que ter uma vida convertida que vai louvar e glorificar o Senhor e cumprir a lei, vamos dizer assim. Não é obrigação, mas é uma satisfação, porque quem habita em nós vai mostrar as coisas que está errado e nós não vamos desviar do maus caminhos. E se desviar, o que Deus fala? Volte-se a mim, eu vou te perdoar, estou aqui para perdoar. Deus, ele é fiel. Deus não é homem para mentir. Deus age no povo que coloca o seu joelho no chão. Deus age no povo que se humilha. Deus age no povo que se afasta dos seus maus caminhos, mas que voltem. Onde Deus habita a cura. Onde Deus habita a libertação. E nós devemos estar atentos para que ele possa estar agindo no nosso meio. Cada um examinando a si mesmo, exortando uns aos outros em amor, para que todos possam crescer em espírito e em verdade. Oh Deus maravilhoso, esse Deus que nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona, Deus está sempre chamando, como nós falamos, a porta está sempre aberta. A porta está chamando, vem já, alma cansada, vem já. Deus está sempre chamando o seu povo, Deus está sempre chamando o pecador para ceiar, para estar com ele. Eis que estou à porta e bato. Deus não cansa, Deus não se cansa. Deus está sempre nos dando oportunidades. Agora vai chegar um dia em que a porta vai se fechar, as oportunidades vão se acabar. Verdade? Então, nós precisamos de crescer em espírito e em verdade. Como? Nos desviando dos maus caminhos, buscando a Deus em oração, entregando a nossa vida ao Senhor. Estar sempre com o Senhor e Deus age. Deus liberta, Deus cura, Deus tira os nossos medos. Deus faz uma mudança na nossa vida. Salmos 33, versículo 12, a gente lê assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. E a gente pode aplicar: como é feliz a família
que tem o Senhor como Deus. Como é feliz a pessoa que tem o Senhor como Deus. A nação toda, todos nós somos felizes. Um povo que tem Deus como o seu líder, a família que tem Deus como o seu líder, fez a escolha sábia. E é o povo que age segundo a escolha, o povo que age segundo a escolha de caminhar no bom caminho e colhe os frutos da benevolência de Deus. As bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, que mesmo em meio às lutas, meio às tempestades, nós sentimos esse Deus caminhando conosco. Deus, ele não nos livra da tribulação, mas está conosco na tribulação, caminhando, segurando a nossa mão. Temos grandes exemplos na palavra de Deus, de povos que se sujeitaram ao Senhor e foram abençoados de maneira não dá nem para se imaginar, uma maneira muito grande, né? Uma maneira que não tem como explicar, como falar as bênçãos que esse povo escolheu. E nós, quando nós nos convertemos, nós temos a bênção maior, que é saber que um dia nós vamos estar, onde nós falamos aqui, sentados junto com o príncipe e com os outros príncipes, que somos nós. É a nossa esperança, nossa fé. Os salvos em Cristo fazem parte desse povo de príncipes que vão estar lá na glória. Os salvos em Cristo fazem parte do povo que Deus chama pelo seu nome. O povo que eu chamo pelo meu nome. Então, quando nós nos convertemos, ou vamos dizer assim, quando nós não aceitamos, mas quando nós convidamos a Jesus para entrar no nosso coração, na nossa vida, nós passamos a fazer parte dessa nação que nós falamos aqui, dessa família santa, da nação poderosa, essa nação que tem Deus como Senhor, essa nação santa, esse povo escolhido, essa nação poderosa. Ela vence através de Deus as ciladas do inimigo. A porta do inferno não tem poder nenhum, está fechada para Deus. Deus lacrou para nós. O inferno não tem poder sobre nós. O inferno não resiste ao poder de Deus. Então, meus irmãos, nós, como povo santo, nós devemos sempre nos esforçar, orando, adorando, para que Deus possa cada dia operar mais e mais sinais de maravilha no nosso meio. Nós, como povo de Deus, orando, desviando maus caminhos, Deus vai operando maravilhas, sinais no nosso meio. A gente chegar no livro de Atos, a gente lê, né, o povo do caminho, esse povo que chegou aqui, o povo como é que crescia, como é que aquele povo era admirado, perseguido por amar esse Deus. A glória de Deus foi manifestada em Jesus. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 20. Meus queridos, Jesus está aqui. Ele está entre nós. Ele está em nós. Então, adoremos esse Deus, esse Jesus. Mantemos firme no caminho certo, porque é o caminho que conduz à vida. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque para a gente ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o nosso Pai, nós precisamos ver as coisas erradas, sim, e nos arrepender, consertar. Que Deus está falando, eu perdoo. Essa mensagem que Deus falou lá
em 2 Crônica, para aquele povo, é a mesma mensagem que é relevante para os nossos dias. Todos nós temos que nos arrepender continuamente, diante de Deus. Mas, pastor, nós não podemos viver pecando, como é que eu vou me arrepender todos os dias? Por quê? Vou me arrepender de quê? Eu estou certinho com Deus. Meu querido, nós não pecamos, nós não vivemos na prática do pecado. Mas se nós fizermos uma análise dentro de nós, será que nós estamos certinho, alinhadinho com Deus? Então nós precisamos sim de arrependimento, sempre de um pecado. O arrependimento, ele vai preceder a confissão. Confessar o pecado ao nosso Deus, voltar ao caminho. Meus queridos, hoje, muitos não falam mais em pecado. O pecado está saindo do dicionário dos cristãos. Pecado, mas o pecado existe, o pecado leva ao fogo do inferno. Não podemos estar brincando com o pecado. Quando nós temos consciência da seriedade que a Bíblia encara as nossas iniquidades, nós constatamos que a nossa situação de miséria diante de Deus. Meus queridos, nosso pecado custou a vida de um justo. O nosso pecado custou o sangue de Jesus Cristo. O nosso pecado custou a humilhação de Jesus Cristo. O nosso pecado foi preço por um valor muito alto que eu não posso pagar, ninguém pode pagar, mas Jesus Cristo pagou. Então, sempre quando nós pecarmos, nós temos que olhar para o Jesus, o sacrifício na cruz, saber que ele vive e reina para ser o nosso advogado, para nos perdoar. O pecado diante de Deus é uma miséria, ninguém gosta de ver miséria. Então, o pecado é uma miséria na vida do ser humano. Vai perguntar, pastor, mas de que mais que a gente pode se arrepender, meus queridos? Nós vivemos um momento de muita frieza espiritual. Muitas vezes nós estamos vivendo uma rotina. Acostumamos com as bênçãos de Deus, simplesmente nós somos abençoados. Frequentamos um culto, oramos, mas essa oração às vezes é um ato mecânico. Lemos a Bíblia, mas por obrigação. Entregamos o nosso dízimo e ofertas sem alegria. Então nós precisamos de se arrepender sim quando a gente faz isso, meus irmãos. Quando nós temos quando nós estamos tendo uma frieza espiritual, que nós estamos fazendo isso mecanicamente. Nós precisamos de viver, porque o reino de Deus vamos dizer assim, apenas vamos dizer assim, a gente precisa de praticar com alegria, não é uma coisa de mente, de eu estar fazendo, uma coisa automática. Nós precisamos de fazer isso com alegria. Nós precisamos fazer isso com vontade, como eu falei, ter sede, fome de orar, fome de ler a Bíblia. A gente tem que ter alegria de dizimar, de oferta, de colocar nossas ofertas. A gente tem que ter prazer em estar na presença de Deus. Arrepender quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Jesus exortou os fariseus: por que vocês estão assim? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu digo? Às vezes nós colocamos em prática nossas vontades, nossos planos, colocamos as nossas ideias, e muitas vezes nós não aceitamos a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós agimos como se não estivéssemos um Deus. Nós fazemos as coisas e nem perguntamos a Ele
Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes faz por fazer. Nós nem oramos para consultar a Deus. E nós temos que, antes de tudo, coloque o seu pedido, a sua petição, a sua vida diante de Deus. Das más intenções, precisamos arrepender das más intenções do nosso coração. A Bíblia diz que Deus ele vai julgará o nosso coração. Deus vai julgar aquilo que está dentro de nós, não é os nossos atos aqui fora, não. Às vezes a gente pode ver uma pessoa que aparentemente está muito consagrada, mas aquela pessoa, o coração dele está fazendo até aquelas coisas, às vezes, por mal intenção, não por mal, mas talvez por desconhecer, mas querendo, às vezes, alimentar o ego. Às vezes, o eu dele está lá nas alturas por fazer aquilo. Deus está examinando. Mateus capítulo 27, capítulo 5, versículo 27 e 28, Deus diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Não foi isso que Deus está falando? Diz isso. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui Deus está falando desse adultério com mulher, mas toda vez que nós colocarmos o adultério que não seja da vontade de Deus, nós estamos cometendo pecado, sim. Quando nós colocamos as coisas que não é de Deus no nosso coração, uma intenção no nosso coração que aquilo não é de Deus, não é de Deus. Meus queridos, se nós começarmos a analisar nossa mente, as nossas intenções, as nossas motivações, numa atitude de arrependimento, começaremos a reconhecer que o nosso coração sempre ele vai tender um pouquinho para o mal. Nós vivemos num mundo podre, num mundo mau, e tomaremos a decisão de nos acertarmos com Deus. Sempre. Nós temos que ser honestos conosco mesmo. Sempre olhar, porque Deus ele está nos mostrando o caminho certo, para a gente não se desviar para o mal. E para isso nós precisamos de fazer uma análise interno e sincero a cada momento da nossa vida. O que nós queremos está certo, é segundo a vontade de Deus. Isso não vai... eu estou fazendo segundo a Bíblia. E há outras atitudes que nós precisamos nos arrepender. Muitas atitudes, meu irmão. Muitas atitudes. Julgamentos errados que a gente faz para outras pessoas. É sentar e ver, e sempre quando nós errarmos, chegar diante de Deus. E a melhor forma de termos esse arrependimento, de voltar aos caminhos do Senhor, é pedindo ao Espírito Santo que nos convença de que nós estamos fazendo errado. E o Espírito Santo ele acende uma luz sobre as nossas iniquidades lá na nossa mente e mostra, olha aqui, ó. Tá vendo essa poeirinha aqui? Varre essa poeira. Tira essa poeira. Coloque o aspirador de pó aqui. Aí nós vamos observar e falar, realmente o nosso coração, a nossa mente está tendendo para o mal aqui. Vai mostrar nossas motivações erradas, vai mostrar o nosso egoísmo e vai fazer com que a gente se envergonhe daquilo ali. Meus queridos, todos nós somos assim, não é o pastor Luiz, não é eu, não é você, todo homem tem essa tendência no coração de caminhar para o mal. Nós já nascemos em pecados e nós precisamos sempre buscar isso. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para dentro de nós, isso causa uma tristeza. Causa uma tristeza. Quando você tira um tempo para Deus, e Deus tu vai falar assim, caramba, eu estou fazendo isso? Dói no coração, dói na mente. Quando nós tiramos esse tempo para estar ali diante de Deus e analisando os caminhos maus e vendo se eu estou andando no caminho maus, voltar para o Senhor. Mas esse será um dos melhores momentos da vida cristã.
porque nós vamos experimentar o amor e a graça de Deus perdoadora. Meus queridos, Deus venha nos ajudar, que nós possamos ter coragem, nos esforçar sempre, para Deus mostrar o que nós estamos fazendo de errado. Leu o Salmo 51. Davi estava com a vida normal. Davi estava como se tudo fosse tranquilo. Davi tinha cometido um grande pecado, porque um dia, lá no seu palácio, ele adulterou, ele olhou para o caminho mau e ele foi seguir o caminho mau. Mas quando alertado pelo profeta Natã, um homem de Deus, Davi viu o quanto ele tinha pecado, o quanto aquele pecado tinha destruído a vida dele. Aquele pecado secou a vida espiritual de Davi e Davi nem se dava conta. Meus queridos, hoje nós não precisamos do Natã, porque o Espírito Santo, ele vive no nosso coração e nós precisamos da liberdade para que ele ligue esta lâmpada, esta lanterna, esse refletor onde nós precisamos fazer conserto. E que Deus nos ajude a sempre estarmos aos seus pés, orando, buscando a sua presença. E quando nós buscarmos a presença, ele vai acender a luz onde nós precisamos acertar para continuar ou voltar aos seus caminhos. Eu não sei como é que está a sua vida diante de Deus. Se você está frio espiritualmente, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja não tem culpa, Deus não tem culpa, o pastor não tem culpa, o irmão não tem culpa, ninguém tem culpa de um esfriamento espiritual nosso. Deus não é culpado. Deus não é culpado e nós não vamos ter desculpa diante de Deus. Então nós precisamos nos analisar e reconhecer e pedir a Deus forças para consertar aquilo que está errado na nossa vida. Se você se afastou do Evangelho, Jesus está com a porta aberta te esperando. Se você tem uma mágoa que não consegue perdoar, hoje Deus está te dando a oportunidade de você perdoar essa pessoa. Se você tem algum pecado, se você tem algum perdão, peça a Deus. Hoje Deus está dando mais uma vez a oportunidade de você voltar aos caminhos de Deus. Não é dizer que você está afastado porque pecou, mas quando o pecado faz uma separação, o Espírito Santo que habita em nós fica entristecido. E se você ainda não conhece a esse Deus, você precisa de dar uma volta de 180 graus na tua vida. Você precisa permitir que Deus faça uma metanoia, uma mudança de mente em você. Permita Deus trabalhar na sua vida. Permita Deus fazer uma mudança na sua vida. Deus está hoje falando, se desvie do maus caminhos, se desvie disso, meu querido servo, que está te atrapalhando a você ter uma vida plena de paz. Larga disso, meu querido. Larga disso. Eu conto uma história, e não é história, é uma verdade, de uma pessoa que nós acompanhamos, essa pessoa, e uma vez essa pessoa foi cometida de uma enfermidade para a morte. Nós continuamos indo na casa dessa pessoa, ia eu e a minha esposa e mais alguém da igreja, não lembro se ia mais alguém da igreja, junto com uma irmã que era da igreja. E essa pessoa ela começou a definhar, e ficou em cima de uma cama, que já não conseguia praticamente comer, e a gente levava a palavra de Deus para essa pessoa. Chegou um ponto em que um filho dele, um cristão, falou: papai, o que está faltando para o senhor tomar uma decisão, papai? O que está faltando para o senhor tomar a decisão? O senhor está aí, papai, cada dia o senhor está pior. Tome a decisão de aceitar a Jesus. Convide Jesus a fazer parte da sua vida.
E aquela pessoa não tomou a decisão naquele dia. E Jesus chamou ele. Ele partiu. Jesus chamou, ele partiu, ele morreu. Teve toda a oportunidade da vida, família cristã. Mas ele tinha um vício que ele não conseguia largar. E aquele vício, pelo que eu notei, é que prendia ele. Ele tinha um vício de fazer esse jogo de bicho. Então acho que ele ficava na esperança de voltar à vida e continuar fazendo lá, escrevendo. Ele morreu sem entregar a vida para Jesus. O ladrão da cruz, um teve a vida, o outro foi para o inferno. É escolha, meus irmãos. Escolha hoje a voltar para o caminho do Senhor. Vamos orar neste momento. Quero que os irmãos continuem intercedendo. Essa família aí vizinha da Sheila, né, que perdeu a mamãe, perdeu uma... E outras pessoas que estão... Meus queridos, tá assim, tá igual pipoca, né? Toda hora surge 2, 3, não é mais um caso. Não é mais um local, é vários locais. Eu quero confirmar, mas hoje pela manhã colocaram aqui num grupo que o pastor Newton e a sua esposa, que é o secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, também está infectado pelo coronavírus. Eu vou procurar saber, mas vamos orar pelo pastor Newton, sua esposa. O pastor Sócrates está melhor. Tem vários pastores, né, o pai e a mamãe do Juan, que esteve lá com a gente também, né, vários pastores, várias pessoas, muitas pessoas mesmo aparecendo, ou com suspeita, né, que não foi feito ainda o exame, mas com os sintomas do coronavírus. Então vamos orar, né, a Débora, a irmã, a irmã da Camila. Ela também está com febre, vai ao médico hoje, né? Deus sabe, Deus está no controle. Mas vamos tomar cuidado, meus queridos. Não saia de casa, só tem feijão com arroz, come feijão com arroz. Come feijão com arroz e dá graças a Deus. Ah, não tem pão? Faça um bolo em casa, faça alguma coisa. Mas não saiam, meus queridos. A coisa está séria, é fato, é realidade. É a realidade. Não vamos colocar Deus à prova. Não coloque Deus à prova. Se não for necessário, não saia. Se for necessário de você ter mesmo que comprar um remédio, um medicamento, alguma coisa, tome os cuidados. Coloque a máscara. Lave a mão quando chegar em casa, deixa o sapato lá de fora, tira a roupa, joga num canto, bota direto na máquina. Vamos tomar todos os cuidados, meu irmão. Isso não é medo, isso é cuidado. Isso é estar ligado com Deus. É estar pedindo proteção a Deus e fazendo a nossa parte. Tire a pedra. Nós vamos tirar a pedra. Deus vai ressuscitar Lázaro. Deus vai nos livrar. E se acaso por acontecer por algum motivo a gente ser contaminado, Deus está também conosco. Amém? Orar também pelo nosso irmão Wallace, vai passar hoje por uma intervenção de colocar um cateterismo. Ele está internado no Hospital do Carmo e vai passar por um cateterismo, né? Que Deus possa estar com ele, com a Patrícia, sua esposa. Vamos orar, meus irmãos, a hora já avança. Por vontade de Deus, a gente fica falando, orando, intercedendo pelos outros, mas vamos orar e que Deus nos abençoe. Amanhã, 8 horas da manhã, nós vamos estar dando continuidade à segunda crônica, né? Então agora nós vamos amanhã falar quando que Deus, né, ouve dos céus, e quando Deus ouve dos céus, aí, meus irmãos, é bênçãos. Perdoa os pecados, cura a terra, e a gente tem que ficar sempre em oração. Então amanhã nós falaremos sobre Deus ouvir as nossas orações. Vamos orar pela nossa nação, ore pelo Amazonas, meus irmãos. Como é triste a gente saber dessas notícias terríveis que não agrada ao nosso coração, mas é a realidade. Meus queridos, pregue o Evangelho a quem vocês conheçam. Fale de Jesus, mesmo que a pessoa não aceite. Porque se você não falar,
e essa pessoa vir a falecer, vai ser cobrado, meu irmão. A palavra de Deus é para a gente praticar. Se você tem alguém que você conhece que não tem Jesus, você nunca falou de Jesus para ele, fale. A oportunidade é essa. Liga, procura saber, oi, tudo bem? Estou orando por você. Aí se a pessoa fala, não está bem não, mas o que houve? E você ora com essa pessoa e leva o plano de salvação para essa pessoa, meu querido. Não é? O evangelismo a gente faz de qualquer modo, de qualquer meio. Nós estamos aqui, ó, orando. Não é a mídia está sendo um meio, né? A gente está reunido porque nós estamos ligados no mesmo espírito, isso é maravilhoso. Nós não estamos online, nós estamos usando a mídia em online, mas nós estamos ligadinho como o corpo de Cristo. Amém? Então ore pela nossa nação, pelos nossos governos, pelas pessoas que já estão infectadas, por esse problema de documento que a gente não sabe se é verdade, que compra os equipamentos, mas não chegam. Muitos maus caminhos. Que Deus possa quebrar toda essa armadilha de Satanás na nossa nação, no nosso Rio de Janeiro, e que Deus venha ser o nosso presidente, que Deus venha ser o nosso governador, através desses homens. Nós sabemos que Deus é tudo para nós, mas nós dependemos de autoridades humanas para conduzir o nosso país, e que Deus possa estar trabalhando na mente desses homens, possa haver uma conversão, vamos dizer assim, uma metanoia, uma mudança de mente nesses homens, nessas mulheres, em cada um que toma decisão por nós. Vamos orar. Obrigado, Sirlei, Carlos dos Santos. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, que Deus fale grandemente ao seu coração também. Amanhã, 8 horas da manhã, nós estaremos reunidos mais uma vez. Vamos orar. Curve a sua cabeça e fale com Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, muito obrigado, Senhor, porque Tu é um Deus tremendo, Tu é um Deus perdoador, e o nosso coração se alegra de estar na Tua presença, porque nós sabemos que Tu tem prazer em nos perdoar, Tu tem prazer em nos abençoar, Tu tem prazer em caminhar conosco. Senhor, mostre dentro de nós tudo aquilo que está nos atrapalhando. Ô Senhor, que nós possamos andar sempre completamente no seu caminho. Tire de nós, tire da nossa mente todas as nossas más intenções. Senhor, tire de nós o nosso esfriamento espiritual, que nós possamos ter cada dia mais sede, fome de estar na Tua presença, através da leitura bíblica, através da oração, através do nosso testemunho, Senhor. Senhor, visite o Wallace, que vai passar por um processo agora, processo médico agora, que Tu possa estar com ele, um procedimento médico, que Tu possa estar com ele, com a Patrícia, e nós cremos que daqui a pouco nós vamos ter notícias boas, Senhor. Senhor, esteja com a Débora, com cada um enfermo, Senhor, neste momento, nos hospitais, protegendo os profissionais que são os verdadeiros heróis, profissionais da saúde, aqueles nossos irmãos que nós sempre falamos, a irmã Malena, a irmã Liliane, a irmã Débora lá, a filha do irmão Domingos e da Andréia, a Vaninha, prima da Sônia, Neuzi, prima da Sônia, Claudioni, primo da Sônia, a Simone, irmã da Sheila, filha da irmã Néia, todas essas pessoas, Isabelle, Senhor. O pessoal que trabalha no recolhimento de limpeza, cada um gari que trabalha tendo contato com esses materiais infectados. Livra eles, o meu cunhado que trabalha na Conlurb, no volante de um caminhão o dia todo, cada um funcionário, Senhor. Ô Senhor, reveste eles com o seu poder, coloque uma blindagem santa, uma blindagem espiritual nesses homens, mulheres e nas famílias deles também, Senhor. Livra a nossa família, nossos filhos, nossos netos, nossas noras, cada um familiar nosso, Senhor. Livra a nossa família dessa peste, desse vírus, Senhor. Livra a Tua igreja, livra a nossa nação, Senhor. Ô Senhor, usa os cientistas ou quem quer que seja como meio para um milagre da cura no nosso Brasil. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso com uma palavra, com um estalar de dedo. Mas se for preciso de usar homens, Senhor, ilumine a mente desses homens para descobrir, Senhor, uma vacina para eliminar isso no nosso meio. Senhor, visite o nosso presidente,
Visite os nossos governadores, os ministros, os senadores, cada um que ocupa um cargo de decisão no nosso país. Senhor, faça uma mudança de mente nesses homens, Senhor. Que caia por terra, que seja desmascarado todas as armadilhas do diabo, todos aqueles que estão sendo usados pelo diabo para sacrificar mais o nosso povo. Que esses homens possam ser desmascarados. Senhor, se houver mesmo empecilhos, Senhor, para essa documentação desses aparelhos que estão sendo comprados no exterior, se está havendo, Senhor, mesmo, se isso é real, que está havendo algum problema nas documentações, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, quebre todas essas dificuldades, que esses aparelhos, ó Pai, possam chegar para socorrer essas pessoas que estão precisando. E se não for isso, Senhor, se houver alguma maldade, que essas pessoas caiam por terra e que esses aparelhos cheguem até as pessoas necessitadas, seja aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer parte do mundo. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos este dia nas tuas mãos, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, que seja e que vai ser e que é um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém, irmão. Um dia abençoado, um dia abençoador, abençoe vidas, aproveite este momento para orar, liga o teu rádio, o que for, o teu celular, em louvores, e vamos glorificando a Deus, vamos adorando, porque quando nós estamos adorando, como nós estamos glorificando, Deus está trabalhando. Deus abençoe, e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém e amém. Espero vocês amanhã. Amém? Um abraço.